E nós ficamos aqui, irmãos. Vocês vão ficar aí me aguentando pelos próximos minutos. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4, versos de 10 a 13. Filipenses 4, do 10 ao 13. Vamos orar mais uma vez. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nos ensina, Deus, a Tua palavra, nos alimenta por meio do Teu Espírito. Também, Deus, provê redenção àqueles que ainda não se renderam a Ti. Enquanto aqueles, ó Pai, que têm alegria de ter um relacionamento contigo, que o Senhor, ó Pai, edifique por meio da Tua palavra. E que assim, Deus, o Teu reino avance hoje e para sempre. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, qual é o motivo da sua insatisfação? O que é que traz insatisfação à sua vida hoje? O que é que traz insatisfação à tua casa? É o teu marido? É a tua mulher? São os teus filhos que não são do jeito que você acha que eles deveriam ser? Ou talvez é a sua condição financeira, é o teu trabalho, é o carro que você tem, o fato de você não ter o carro que você gostaria de ter. A questão, irmãos, é que nós vivemos na era da insatisfação. Nós estamos constantemente comparando o nosso casamento com o casamento de outra pessoa que expõe verdades ou simplesmente bons momentos da sua vida ali nas redes sociais. Nós estamos constantemente comparando os nossos filhos com os filhos de outras pessoas. Nós estamos constantemente até comparando as nossas férias com as férias dos outros. Pastor, tal pessoa foi à França, tirou fotos bem legais, eu mal estou conseguindo ir ali em Paripueira. Nós constantemente, irmãos, lidamos com a insatisfação. E a lógica do nosso tempo é: para que você seja feliz, você precisa ter mais. Você precisa ter mais dinheiro, você precisa ter mais reconhecimento, você precisa ter mais conforto, mais experiência, mais prazer e mais status. E a questão é, o problema é que essa vontade de ter, ela nunca passa. E todas as vezes que você tem aquilo que um dia você achou que poderia trazer satisfação ao seu coração, não basta muito tempo para que você comece a querer outra coisa, outra experiência, para que você volte a novamente ter que lidar com essa insatisfação. A nossa sociedade, ela é treinada sem parar, a desejar sem parar. Os próprios mecanismos, o algoritmo, ele trabalha para isso. Fala para o teu marido que tu queria uma joia, para tu ver o que vai aparecer toda hora na tua timeline no Instagram. Fala para alguém que tu queria trocar o teu carro por tal carro, porque tu vai perceber que toda hora aparece isso. A publicidade trabalha para isso, as redes sociais trabalham para isso. Nós estamos constantemente discipulando o nosso coração através da comparação. Um casamento melhor, filhos melhor, férias que possam ser melhor, uma casa melhor, uma vida melhor. O nosso coração vai sendo corroído pela insatisfação. Começa apenas com a comparação, termina com murmuração. Começa com um desejo e termina com inveja. Começa com frustração e termina destruindo os relacionamentos. Talvez, meus irmãos, o problema do nosso lar não seja ter mais. Talvez o problema da nossa vida não seja ter uma condição financeira melhor, ter mais clareza e capacidade emocional de lidar com crises emocionais. Talvez o problema do teu relacionamento não é o teu marido, não é a tua mulher ou a tua mulher. O problema da sua casa não é necessariamente os teus filhos ou não são os teus pais. Meu irmão, a verdade é que o nosso problema
é a nossa falta de contentamento. Esse, de fato, é o nosso problema. Em Filipenses capítulo 4, do 11 ao 13, nós vemos Paulo escrever algo revolucionário. Eu peço que você olhe para o texto bíblico e, por gentileza, acompanhe a leitura. Filipenses capítulo 4, versos de 11 a 13. Eu vou ler na versão da Nova Almeida atualizada, tá certo? Então a palavra de Deus diz assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Observe, Paulo, ele não diz que nasceu sabendo ser contente. Ele diz que ele aprendeu. O contentamento, ele é uma disciplina espiritual. Ele é um exercício espiritual. É sobre isso que nós vamos aprender hoje. Hoje nós vamos aprender que por trás de muitas crises vividas em nosso lar, existe um coração insatisfeito. A solução para essa triste realidade não é ter mais ou ser mais. A solução é o contentamento produzido no coração através do Evangelho. É sobre isso que nós vamos aprender hoje. Queria que você olhasse novamente para o texto bíblico, versos de 10 a 11. Nós vamos observar que o contentamento é uma aprendizagem espiritual. E quero pedir o auxílio de vocês, por gentileza, leiam os versos de 10 a 11, por favor. Veja, queridos, a palavra contentamento, ela ganhou um significado muito aquém daquilo que é explorado biblicamente. E por vezes nós achamos que contentamento é algo que a Bíblia diz que não é. Contentamento não é preguiça, não é falta de sonhos, não é acomodação, não é ausência de planejamento, não é mediocridade. Contentamento bíblico não elimina o desejo de crescer. Elimina a nossa escravidão da insatisfação. Uma pessoa contente, ela pode trabalhar, ela pode desejar crescer, ela pode buscar prosperar, ela pode estudar, ela pode sonhar. A questão é que o contentamento nos ensina que a nossa alegria, ela não depende disso. Por isso, é importante que a gente perceba o contexto que Paulo está vivendo, para que a gente entenda com clareza acerca do que ele está passando, daquilo que Deus o ensinou e daquilo que ele entendeu, o que de fato é o contentamento. Quero que você observe primeiramente o contexto que Paulo está vivendo aqui. Paulo está preso. E Paulo está preso injustamente. Se você olhar, por exemplo, Filipenses capítulo 1, versos de 12 a 13, você vai ver que ele faz menção das suas cadeias. Nós vamos observar com esses textos que Paulo, de fato, está no cárcere. Filipenses 1, do 12 ao 13. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo está preso. Está preso por conta de Cristo e por pregar a Cristo. No capítulo 4, verso 22, ele vai novamente falar acerca disso. Despedindo e já encerrando essa carta, ele vai falar: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César.
Nesse momento, Paulo está preso naquilo que seria a guarda de elite do Império Romano. Paulo escreve essa carta preso. E o que é que poderia trazer alegria a esse homem que está injustamente preso? Talvez alguns aqui pensem, não, Paulo está alegre porque ele recebeu uma oferta. Um dos motivos pelos quais Paulo ele vai escrever a carta aos Filipenses é porque a igreja de Filipos, ela manda uma oferta através de um homem chamado Epafrodito para o apóstolo Paulo. Paulo então recebe essa oferta, ele toma conhecimento das realidades vividas pela igreja de Filipos e é com base nisso que ele vai escrever essa carta. E alguns poderiam perceber e pensar isso. Não, Paulo está alegre porque recebeu uma oferta. Mas veja que ele vai de forma clara dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor, o vosso cuidado, o que também vocês já tinham feito antes, mas que agora faltava oportunidade. Verso 10, veja o que ele vai dizer no verso 18. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos. O que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. A gente poderia pensar que o contentamento de Paulo vem por conta que ele recebeu uma oferta que a igreja envia a ele. Era comum e era costume da igreja de Filipos se associar a Paulo nas suas viagens missionárias. A igreja de Filipos, por exemplo, foi uma grande patrocinadora do apóstolo Paulo quando ele vai plantar a igreja de Tessalônica. Ele vai falar isso no verso 15 e 16 desse capítulo 4. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Nós poderíamos de fato pensar, não, a alegria dele é porque ele recebeu uma oferta. Mas ele mesmo vai dizer, olha, eu não estou feliz porque eu recebi isso, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ao longo dessa carta, ele vai dizer, não é o donativo que eu procuro, mas é que vocês cresçam na graça, no conhecimento e no poder de Deus. Constantemente ele trabalha e fala acerca dessa realidade. Ele volta a dizer, como eu tenho frisado aqui, ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja, não é algo automático. Não é algo que ele nasceu sabendo, é algo que ele aprendeu. E a questão é, quem foi que ensinou Paulo a viver contente? Deus. Foi Deus quem ensinou Paulo a viver contente. E como foi que Deus ensinou isso? Usando as diversas circunstâncias na vida de Paulo. Ele vai fazer menção dessas circunstâncias. Eu já tive muito, mas eu também tive pouco. Eu já tive momentos de alegria, mas eu também já tive momentos de pranto. Mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja, o contentamento não é dominar o desejo e emoções, como pensavam alguns filósofos. Contentamento não vem porque você tem domínio acerca das suas situações, dos seus desejos, porque você é uma pessoa emocionalmente forte. Isso não é contentamento. Contentamento não é você ser insensível às coisas. Contentamento não é domínio e não é dominar emoções ou desejo. O contentamento é a confiança na providência de Deus. É acerca disso que Paulo está dizendo. Os filósofos diziam, não se apegue aos seus filhos, porque eles podem morrer, e aí você vai padecer a dor do luto. O cristianismo diz algo contrário.
O cristianismo diz que a gente pode passar por esses momentos não por conta de algo em nós em si, mas por conta da nossa confiança no Senhor. Por exemplo, quando Jesus está prestes a ser crucificado, em João capítulo 14, verso 1, o Senhor Jesus diz: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. O que é que Jesus quer dizer para os seus discípulos naquele momento, enquanto ele está prestes a ir à cruz do Calvário? O que é que Jesus quer dizer com não se turbe o vosso coração? Quer dizer que eles devem olhar para o Mestre sendo crucificado, sendo surrado, espancado, humilhado e dizer: não sintam nada, sigam a vida como se nada acontecesse. Era dessa forma que os filósofos entendiam o contentamento. Mas o contentamento não vem por poder ou por ter forças para controlar as emoções. O contentamento vem do fato de que nós confiamos na providência de Deus. É por isso que Paulo diz: eu aprendi. O que foi que ele aprendeu com as circunstâncias? Eu aprendi que eu posso confiar no Senhor. E é por conta disso que eu posso, então, ter felicidade. O contentamento vem justamente porque a gente percebe que, independentemente das situações, há um Deus que nos sacia. Há um Deus que nos traz alegria e felicidade. Isso é o contentamento. Contentamento é a confiança de que Deus é a confiança na providência divina do Senhor. Veja, meu irmão, qual é a sua situação hoje? E se você ter aquilo que hoje te traz insatisfação, será que de fato você seria mais feliz? Será que a situação que você vive hoje é somente para que você possa reclamar e sentir falta daquilo que você não tem? Será que Deus não tem te dado justamente para que você aprenda que você não precisa disso para ser feliz? Se Deus hoje olhar para o seu coração, meu irmão, o que é que Ele vai encontrar? A insatisfação por você não ter nada ou a satisfação por você tê-lo? Se Cristo não nos basta, nada nesse mundo vai nos bastar. Se Cristo não é suficiente para a nossa alegria, nada mais é. Veja, se o Criador de todas as coisas não nos sacia, será que as coisas que esse Criador criou, será que serão essas coisas que irão nos saciar? Será que Deus hoje tem te levado a algumas circunstâncias para te ensinar a aprender a ser contente, apesar de ter ou não ter? E como é que você tem se saído? Como é que você tem se saído? O primeiro ponto dessa mensagem é o que é o contentamento. Contentamento não é ter controle sobre as emoções. Contentamento não é ter controle sobre os desejos. Contentamento é confiar na providência divina. Contentamento é confiar no Senhor. Você confia nele? Nós vamos agora, meus irmãos, entender porque o contentamento ele é tão valioso e ele é tão necessário para o nosso lar, para a nossa alegria e para a nossa satisfação. Veja os versos de 12 a 13, por gentileza. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente acha que a nossa experiência pode nos dar a capacidade de nos adaptarmos a algumas situações de crise. E talvez a gente olhe para isso aqui e a gente entenda assim: não, o apóstolo Paulo já teve a experiência, então como ele teve a experiência, se ele vier de novo a passar por um momento de escassez, ele vai conseguir. Por quê? Porque ele já tem a experiência, ele já passou por isso.
Agora veja, imagine um jogador de futebol. Jogador de futebol, geralmente ele vem de um contexto e de uma origem muito humilde, de uma origem pobre, paupérrima. E a gente sabe que, via de regra, né, alguns jogadores ganham muito bem, ganham muito dinheiro, são milionários. Mas, infelizmente, eles não têm uma educação financeira e acabam, muitos deles, por mais que ganhem tudo, gastem tudo e depois voltam à pobreza. Pergunta a ele se, porque ele teve a experiência de crescer em um lar pobre, depois de ter ficado rico, se ele volta, se ele se acostuma novamente a ficar pobre. Meus irmãos, a gente se acostuma muito fácil com coisa boa e é difícil depois desacostumar. É óbvio que o fato dele ter tido uma experiência de ter sido pobre, ter ficado rico e agora novamente está pobre, ele não vai querer necessariamente estar ali e estar feliz, não. É óbvio que ele vai querer ser rico. Então não pense você que o que Paulo está falando é que ele tem a capacidade de passar por isso porque ele já teve experiência. Não é a experiência em si que produz contentamento. Não é a experiência em si que nos dá a capacidade de ter esse contentamento. As circunstâncias são os meios pelos quais Deus usa para nos ensinar a confiar nele. A confiança não está na esperança em si vivida. A confiança está no Deus, a qual nós conhecemos por meio das experiências que nós vivemos. Paulo não está dizendo, não, eu já tive em abundância. Se eu tiver em abundância de novo, eu estou acostumado. Mas eu também já não tive nada, então se eu não ter nada de novo, eu estou acostumado também. Paulo não está dizendo isso. O que Paulo está dizendo é, Deus, através dessas circunstâncias, me ensinou que eu posso ter satisfação nele, apesar de ter em abundância ou de ter em escassez. O que Paulo está nos ensinando é aquilo que o Salmo 23 nos ensina. A tradução do verso 1 do Salmo 23, às vezes ela atrapalha o nosso entendimento. Porque às vezes a tradução vem assim, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para um coração ambicioso, isso é tudo. Isso é tudo. Mas a verdade é que o sentido real do texto é, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Uma outra forma da gente traduzir é, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Você já parou para pensar nisso? Veja, Deus é soberano, meu irmão. Deus é o dono do ouro e da prata. Todas as coisas pertencem ao Senhor, ao Deus que é o nosso Pai. Ao mesmo Deus que nos ensina que pais, como alguns aqui, como eu também tenho o privilégio de ser, eu me esforço e me alegro para presentear os meus filhos. E se eu, com todas as falhas, com todas as imperfeições que tenho, porque sou pecador, me alegro e busco dar aquilo que é o melhor para o meu filho, como é que o Deus que pode todas as coisas, então ele não me dá? Será porque ele é um pai ruim? Não. É porque o Senhor é um pai que nos dá exatamente aquilo que nós precisamos. Então deixa eu lhe dizer, meu irmão, talvez você não tenha porque você não precisa. E Deus não te dá justamente por isso, porque você não precisa. O Salmo 23, ele continua e ele diz, o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. O que é que ele diz? Ele me leva para pastos verdejantes, me faz repousar em águas tranquilas. O que é isso? Isso é fartura. Isso é abundância. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, uma lição que eu já falei algumas vezes aqui para a igreja. Vale da sombra e da morte também é vereda do bom pastor. É por isso que a gente precisa aprender
a se alegrar em ter muito ou em ter pouco, porque em todas as coisas é o bom pastor que está guiando as suas ovelhas. Como é que anda, meu irmão, o seu coração? O que é que traz insatisfação à sua alma? O que é que traz infelicidade? Do que é que você mais tem reclamado? Do que é que você mais sente falta? Pastor, se eu fosse 20 centímetros mais alto. Pastor, se a textura do meu cabelo fosse diferente. Se meu marido fosse mais gentil, mais disposto. Pastor, se a minha esposa reclamasse menos, fosse mais compreensiva. Pastor, se os meus filhos fossem de outro jeito, valorizassem mais o pai e a mãe que tem, o esforço que a gente faz, pastor, eu seria mais feliz. Se na minha casa tivesse um quarto a mais, uma sala maior. Qual foi a vez que você parou para pensar que aquilo que você tem porque o Senhor o deu? Qual foi a última vez que você agradeceu pelo marido que você tem? Porque certamente, talvez você já tenha orado bastante e clamado a Deus pelos pecados dele. Mas qual foi a última vez que você orou por ele, agradecendo por ele? Qual foi a última vez, meu irmão, que você orou e agradeceu a Deus pela esposa que você tem? Qual foi a última vez que você agradeceu pelos seus pais? Qual foi a última vez que você agradeceu pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você agradeceu ao Senhor pelo seu trabalho? Qual foi a última vez que você agradeceu ao Senhor pela geladeira e pelo que tem na geladeira, pelo pão que você come? Qual foi a última vez que você agradeceu ao Senhor pela sua saúde? Qual foi a última vez que você agradeceu por aquilo que Deus já te deu? Nós vivemos na era da insatisfação. E é isso, irmãos, que tem de fato destruído muitas famílias. Sabe por que a gente faz dívida? Porque às vezes a gente não se contenta com o padrão de vida que Deus tem nos concedido. Sabe quais são um dos maiores motivos de desgraça no ambiente familiar? É dinheiro. As pessoas se divorciam mais por conta de crises financeiras do que adultério. Pessoas que buscam ter um padrão de vida que não poderiam ter. Por quê? Porque não se satisfazem. Roubam ao Senhor, retêm o que é do Senhor. Por quê? Porque não se satisfaz com aquilo que Deus deu. E sabe qual é a nossa ilusão? É que por muitas vezes a gente acha que se a gente tivesse 1 milhão na conta, a gente seria mais feliz. A gente ainda tem a audácia de dizer assim, pastor, é melhor ser infeliz em Paris do que em Maceió. Veja, a gente tem plena consciência de que nas melhores mansões de Maceió, existem pessoas que se você espremer, não vai sair uma gota de alegria. Mas a gente continua achando que o nosso problema, da nossa insatisfação, é dinheiro, e não é. Quantas vezes a gente desejou até ter um salário que a gente tem hoje, e não bastou um mês, para que a gente continue insatisfeito. A gente acha que se a nossa casa fosse melhor, se a nossa casa fosse mais ampla, se os nossos móveis fossem como a gente sonha, como a gente vê nas revistas, a gente acha que a gente ia ser mais feliz. Só que ao mesmo tempo, a gente sabe que nessas mansões mais luxuosas aqui de Maceió, existem pessoas que estão profundamente tristes e insatisfeitas. E a gente continua achando que se fosse o nosso caso seria diferente. Agora, da mesma forma como a gente sabe que na casa do rico há tristeza, por muitas vezes a gente lembra o nosso coração e a gente percebe que talvez os momentos mais felizes e cativantes da nossa vida foi na simplicidade do nosso lar.
Veja, meu irmão, tem pessoas que moram em lugares que não tem nem energia elétrica. E pode ter certeza que talvez elas sejam muito mais felizes do que nós. E temos muito mais do que a maioria das pessoas desse país. E a gente acha que o nosso problema é o quê? Dinheiro. Mas não. Nosso problema é contentamento. A gente massacra os nossos filhos. E os filhos massacram os pais com comparações indevidas. É o pai que gostaria que o filho fosse tão inteligente quanto um outro filho. É o filho que gostaria que o pai fosse mais amigão, como é o tio, como é o pai da amiga. A gente cria os nossos filhos achando que se a gente der mais a eles, eles serão mais felizes. E aí a gente troca o nosso convívio, a gente terceiriza a educação dele para colégio integral, a gente terceiriza a educação deles, deixando que a babá venha a educá-los, porque no nosso coração a gente acha que se ele tiver determinada roupa ou tiver determinado celular, eles serão mais felizes. Porque o nosso problema é contentamento. Os nossos filhos não precisam de mais. Eles precisam da nossa presença. Eles precisam do nosso exemplo. Mas talvez a inquietação e a insatisfação deles seja somente uma réplica, uma reprodução daquilo que muitos pais têm feito. E talvez eles estejam somente imitando o exemplo que a gente tem dado e que a gente tem feito. Veja, o que é que leva um homem ou uma mulher a adulterar? Se não é insatisfação, se não é insatisfação pelo cônjuge que tem, se não é o fato de que a gente não se alegra com aquilo que deve ser o casamento. A gente casa com uma perspectiva muito errada, a gente casa para ser feliz, e de fato o casamento é uma bênção de Deus, mas há momentos que são difíceis. Pergunte a qualquer um que tem a alegria hoje de celebrar 30 anos de casados. Casamento é difícil. Minha pergunta hoje é: como é, irmãos, que a gente pode então aprender a viver contente? Como é que Cristo pode saciar de forma prática o nosso coração? Para que a gente venha a aprender essa joia rara que é o contentamento. Há uma passagem muito interessante em João capítulo 6. Jesus, ele multiplica pães e peixes. E há um povo sedento que passa a procurá-lo e a segui-lo, não por conta daquilo que Jesus ensina, mas por conta daquilo que Jesus pode dar. Jesus então olha para aquela multidão e percebe que eles seguem a ele por interesse. Porque eles têm um anseio no coração e Jesus pode satisfazer. Ora, o que é que explica, irmãos, o fato das pessoas gostarem tanto da teologia da prosperidade? Se não é o fato de que eles querem e precisam de um Jesus que pareça um gênio da lâmpada, que a gente vai esfregar, e ele vai aparecer e vai realizar os nossos desejos. Jesus então olha para eles, e o verso 66 a 69 de João capítulo 6 diz o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quando a gente conhece quem Jesus é, a gente aprende de fato a perceber qual é primeiramente a nossa necessidade. Para que a gente tenha satisfação, a gente precisa primeiramente saber aquilo que traz inquietação à nossa alma. Nós lemos durante a liturgia um outro encontro que Jesus tem com uma mulher samaritana.
O texto não apresenta nem o nome dela. Mas de modo claro, João vai descrever o que aquela mulher representava para aquela sociedade. Ela é uma mulher abandonada e excluída por conta do seu estilo de vida. Ela vai retirar a água de um poço. No momento em que o sol é o sol mais quente do dia. Ela vai lá, porque ela tem vergonha e provavelmente todas as vezes que ela vai lá, alguém deve olhar de lado, deve julgá-la, chamá-la de prostituta. Ela vai retirar a água e Jesus ali olha para ela e Jesus sabe a necessidade dela. Jesus pede água a ela e ela estranha aquilo. Ela diz, como é que tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritano e ainda me pede água? O que é que Jesus diz a ela? Mulher, se tu conhecesse quem eu sou, era você que me pediria água e eu te daria água viva. Jesus olha para a necessidade dela e no final o texto vai dizer, Jesus confronta ela. E diz, vai lá e chama teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Jesus diz a ela, bem disseste, tu já tivesse 5 e esse agora nem teu marido é. Era uma pessoa que buscava se satisfazer através de um relacionamento. Meus irmãos, e quantas pessoas hoje morrem de medo de não casar? Quantas mulheres e homens acham que só podem ser felizes se casarem? Pais que não conseguem conceber a realidade de que talvez os seus filhos não casem. E aí acaba pressionando os seus filhos, e às vezes por conta da pressão que eles fazem, casa com traste. E aí depois agora torce para quê? Para que seja para um divórcio. Nós precisamos aprender que somente Cristo, irmãos, pode satisfazer o nosso coração. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que Cristo só é suficiente para a nossa salvação. Parece que Cristo também não é suficiente para a nossa alegria, para a nossa satisfação, para o nosso deleite. E aí o que é que a gente fica buscando as coisas desse mundo, e no final das contas, tudo aquilo que nós encontramos é simplesmente mais insatisfação e mais vazio. Queria finalizar trazendo algumas aplicações práticas para a gente aqui. A primeira, pare de viver por comparação. Pare de comparar a sua vida com aquilo que você vê na rede social. Pare. As redes sociais, elas só mostram recortes. Os melhores momentos. Elas não mostram dores, não mostram crises, não mostram lágrimas. Pare de comparar os seus filhos. Pare de comparar o seu cônjuge. Se alegre com aquilo que Deus lhe deu. Se alegre com a família que Deus te deu. Ou será que você não está percebendo que esse excesso de comparação está acabando com você? Está destruindo a sua vida? Pare de achar que você seria mais feliz se o seu cabelo dos seus filhos, se o seu corpo fosse como tal corpo. Porque há muitas, minhas irmãs, mulheres dessas que vocês admiram, que já estão fazendo a 20ª plástica e vão fazer outra. Sabe por quê? Porque todas as vezes que olhar para o espelho, não vão ter contentamento. E aí talvez você tenha o cabelo que um dia você quis ter. Talvez você tenha o corpo que você sempre quis ter. Mas todas as vezes que você olhar o seu reflexo no espelho, você vai morrendo aos poucos, antes mesmo de que alguém venha te enterrar. Sabe por quê? Porque você não tem contentamento, e o teu problema não é essencialmente aquilo que você vê no espelho. A raiz do teu problema é de um coração que não se alegra, que não aprendeu que pode todas as coisas em um Deus que fortalece o seu povo. Pare de comparação. Cultive gratidão no seu lar. Cultive gratidão no seu lar. Talvez hoje você tenha tanta coisa que um dia você pediu a Deus. E veja, e Deus não se desagrada quando você pede mais não.
Deus se alegra, irmãos, quando a gente pede, porque quando a gente pede, nós estamos pedindo porque nós reconhecemos o poder do Senhor. Deus não se alegra do nosso coração insatisfeito. Porque por muitas vezes nós agimos como crianças. Queria porque queria um brinquedo, recebeu o brinquedo, não passa 5 minutos para querer um outro. Para querer um outro. Antes de pedir algo a Deus, certifique-se primeiro de que o seu coração se alegra no que Ele já te deu. Porque se o que o Senhor te deu não te satisfaz hoje, de tal forma que você só vai ter alegria quando você receber aquilo que você hoje tanto deseja, peça primeiramente para que Deus te livre disso e não te dê. Se você acha que você vai ser feliz só se você receber aquilo que você hoje tem tanto desejado, meu conselho a você é que primeiro hoje você peça que Deus não lhe dê. Peça que Deus não lhe dê. Cultive gratidão e alegria no seu lar. Veja, meus irmãos que são pais, relembrem aos seus filhos sobre a escassez. Hoje tem muitos jovens que só casam se tiver a casa completa. E aí vive um namoro de fornicação nojento que desagrada ao Senhor. Por quê? Porque só podem casar se tiverem tudo. E talvez a falha disso é porque os pais esqueceram de dizer como foi quando casaram. Meu filho não tinha nenhuma cama de casal, dormia com a sua mãe na cama de solteiro e era a melhor coisa do mundo. Hoje em dia, hein, irmãos? A cama, quanto maior for, parece que é melhor. Dorme lá, dorme cá, não divide nem o lençol. Porque o abençoado gosta de puxar e a amada fica passando frio à noite. Ensine que é bom viver no pouco, desde que isso seja do Senhor e agrade ao Senhor. Ensine que há mais alegria na casa do crente, quando o pão é duro, do que na casa do ímpio, quando há banquetes. Ensine aos filhos. Ensine isso. E deixa eu dizer uma coisa a você, que são crianças. Algo para a gente treinar com os nossos filhos. Se o seu filho não é grato pelo que ele tem hoje, não dê a ele nada a mais quando ele pedir. Até que ele aprenda a ser grato por aquilo que tem. Ensine aos filhos a se contentarem com o que tem. Não tem problema em presentear os filhos. Não tem problema em dar brinquedos, em dar celular. Mas observe que se a felicidade dele está ligado a coisas que ele ganha, não dê. É a melhor coisa que você pode fazer por eles. O fim, para que a gente possa encerrar. Do que é que a sua casa mais precisa para que você hoje tenha satisfação? Do que é que você mais precisa hoje para ter satisfação? Certamente, nós precisamos aprender a viver contente. E aprender que Deus usa todas as circunstâncias para que a gente perceba que se Ele não satisfazer o nosso coração, nada mais nesse mundo vai fazer. Cuide do seu coração, meu irmão. Porque Ele tem muitas vezes destruído muitas famílias. Vamos orar? Bondoso Deus e maravilhoso Pai, visita, Senhor, as nossas vidas. Sonda, Senhor, esse coração. Sonda o coração de cada um que está aqui presente ou daqueles que ouvem essa mensagem através da transmissão. Sonda, Senhor, vê se nós estamos depositando a nossa satisfação em Ti ou em coisas. E nos ajuda a nos alegrarmos em Ti. Nos ajuda, Senhor, a não depender de coisas, de sonhos, de desejos. Mas vem, Senhor, e seja suficiente para a nossa alegria, assim como o Senhor é para a nossa salvação. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu lhe convido a ficar de pé. Nós vamos louvar ao Senhor em resposta à pregação, já preparando também para poder ceiar